Explicando em miúdos. 37 anos. O que sempre foi bom continua ainda melhor. No Contraponto. Está começando mais um Contraponto. Um tema: alienação parental. 2 pontos de vista do professor Gustavo Velasco Boiadian, docente da Faculdade de Direito da UFO, doutor em Ciência da Saúde, especialista em Direito Civil e Direito Privado. Professor Gustavo, prazer em tê-lo de volta ao Contraponto. Bom dia. Bom dia a todos vocês. Muito obrigado pela gentileza do convite. Acho que iniciativas como essa, propostas pelo programa, são sempre muito interessantes, principalmente quando o tema é polêmico, como esse que a gente vai abordar hoje. Boa tarde, doutor Leonardo. Participa conosco também, pela primeira vez, o doutor Leonardo Marcondes Madureira, sócio fundador do escritório Marcondes Madureira, especialista em direito de família e sucessões e em mediação e resolução de conflitos. Ele que é graduado pela Faculdade de Direito Milton Campos. Doutor Leonardo, prazer em tê-lo conosco. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, doutor Gustavo. Bom dia a toda a audiência da rádio. É um prazer estar aqui do lado de vocês falando de um tema tão importante e tão oportuno, já que hoje é aniversário da Lei de Alienação Parental. Um tema que envolve um conflito enorme nas famílias brasileiras e que muitas vezes acaba prejudicando quem mais a gente tem de preservar, que são as crianças. Doutor Gustavo, vamos começar definindo o que vem a ser alienação parental. Então, é muito importante a sua pergunta, e o doutor Leonardo dizia ainda há pouco o aniversário da lei. O que acontece? Há 14 anos foi editada a Lei 12.318, a Lei de Alienação Parental. Fundamentalmente, ela descreveu alguns comportamentos do pai, da mãe ou dos familiares de crianças e adolescentes que possam interferir na formação psicológica desses menores, para que eles repudiem, para que eles vejam de forma diferente, para que vejam de forma deturpada o genitor que está sendo alienado. Então, seria uma implantação de falsas percepções, de falsas memórias, com o intuito de acabar afastando o vínculo paterno-filial. Bem, nós vivemos numa sociedade que valoriza sobremaneira os rótulos, né? E o filósofo, teólogo e educador Rubem Braga, ele tem uma frase que diz: "Meu tempo tornou-se escasso para debater rótulos. Quero a essência, minha alma tem pressa." E aí devemos olhar para qual é o problema em apresentação, quer dizer, os comportamentos específicos dos pais e explorar as razões para a recusa de uma criança no relacionamento com um dos pais. E aí eu pergunto, será que simplesmente um rótulo não contribuiria para levar em consideração o processo de cada família, quando falamos, por exemplo, em dinâmica familiar, doutor Leonardo? Então, Márcio, excelente essa questão que você me perguntou, porque o que a gente vê é que muitas vezes os adultos acabam passando suas frustrações e suas questões pessoais para os seus filhos, e usam os filhos literalmente como cabo, numa disputa de cabo de guerra. Então, quando isso acaba acontecendo, buscando disputar a atenção do filho e atingir o ex-companheiro, atingir a ex-companheira, acaba acontecendo essas situações de alienação. E aí o prejuízo maior, que por muitas vezes quase irreparável, passa a ser da criança, passa a ser do adolescente. E aí foi com esse intuito que se criou a Lei de Alienação Parental. Na verdade, ela veio como uma positivação do que já havia sido entendido pela jurisprudência, como já vinha sendo utilizado em ações judiciais, só que isso foi positivado. Existem pontos positivos que a lei traz, sem dúvidas, mas também existem pontos negativos que hoje a gente vai estar discutindo aqui. Contraponto, professor Gustavo. A descrição que o Dr. Leonardo faz, ela é perfeita. É a utilização do menor para que ele possa externar algumas frustrações, mágoas e rancores de um dos genitores, e isso recaia sobre os filhos. É óbvio, e neste aspecto, Leonardo e eu concordamos, eu vou tomar liberdade de chamá-lo de Leonardo, concordamos. Existem pontos positivos e pontos negativos.
Só que essa norma ela faz parte de um sistema de proteção integral do vulnerável. E a gente revogar o que nela consta é um retrocesso, porque tudo que se ganhou em 14 anos, a gente acabaria perdendo. Tá? Você, Márcio, fala em rótulos. E não se trata de rótulo. A lei ela traz um rol de condutas que podem ser consideradas alienação parental. Esse rol é exemplificativo por quê? Porque ela devolve para a sociedade definir o que é ou não lícito, o que é ou não legal, o que é ou não é ético, numa briga, numa discussão de um casal que não mais está junto, tá? E, efetivamente, quando não houver essa caracterização da licitude, da moralidade, cabe ao Estado intervir com o intuito de proteger quem? O vulnerável, o menor, aquele que, em razão da idade, ainda não tem a personalidade formada. Uhum. Doutor Gustavo falou de um casal que não está mais junto, doutor Leonardo. Eu queria resgatar aqui uma colocação que foi feita numa oportunidade de uma audiência sobre divórcio nos Estados Unidos. O juiz da vara familiar, Michael Haas, ele, numa decisão sobre o divórcio, ele pronunciou a seguinte frase, aspas, não importa o que você pense da outra parte, essas crianças são metade de cada um de vocês. Lembre-se disso, porque toda vez que você diz ao seu filho que o pai dele é um idiota ou que a mãe é uma tola, vocês estão dizendo ao filho que metade dele é ruim. E pensa exatamente dessa colocação, doutor Leonardo? Márcio, eu vejo que essa colocação ela tem uma certa limitação até o ponto que um desses genitores pode trazer prejuízo à criança. Porque a gente tem de pensar o seguinte, para a formação do ser humano, para que você tenha habilidades afetivas, para que você saiba se relacionar, principalmente no núcleo interno, a presença da mãe é essencial. Isso são estudos. Já a presença do pai é o que te possibilita saber se posicionar para o mundo, saber encarar as dificuldades. A questão é quando essa presença e essa convivência é sadia. A grande crítica que eu tenho à lei de alienação parental é que muitas vezes ela estende a convivência com um genitor ou com uma genitora que traz mais prejuízo do que benefício àquela criança. E aí a gente acaba caindo naquelas situações, daqueles vídeos terríveis que a gente vê na internet, de uma criança sendo entregue para um suposto abusador. É claro que a legislação, quando a gente traz nessa situação da revogação, é um ponto extremo. Houve uma construção jurisprudencial e houve um entendimento muito proveitoso. A gente tem que entender que a cada 10 situações, você vai ter 8 situações que são positivas, mas o que eu vejo é que a lei pode ser aprimorada para que nessas 2 situações negativas a gente tenha um aprofundamento no estudo do caso daquela família para que se possa, por exemplo, estender uma convivência. Porque hoje, vamos dizer que a pessoa apresentou uma denúncia sem muitas provas, né? No caso, uma mãe apresenta uma denúncia de um suposto abuso por parte do pai sem ter muitas provas. E aí, essa denúncia, por falta de provas, acaba não sendo confirmada. Por consequência, o pai entra com a ação de alienação parental e estende essa convivência. Só que a mãe, ela muitas vezes sente, é claro, eu não estou excluindo aqui a possibilidade da pessoa usar isso como uma ferramenta de poder fazer valer a própria vontade. Mas em determinadas situações aquilo de fato está acontecendo, e aí essa reaproximação acaba trazendo um prejuízo para um vulnerável. Eu vejo que aprimorar principalmente a possibilidade de se aprofundar na situação e no contexto daquela família vai trazer um benefício enorme e vai fazer com que a lei se torne ainda melhor. Contraponto, professor Gustavo. Eu acho perfeita a ponderação feita pelo colega, quando fala em se aprimorar, e não se trata só da lei de alienação parental. A norma tem que efetivamente satisfazer os anseios dos destinatários, no caso nós. Se porventura, em algum momento, a norma acaba se afastando daquilo que nós destinatários queremos, ela obrigatoriamente tem que ser revista. E a gente tem 2 tipos de revogação, uma parcial e uma total. O que se discute, os projetos que tramitam no Congresso, pleiteiam uma revogação total da norma. E nesse aspecto eu reafirmo o que disse anteriormente, isso seria um retrocesso. Tentar se aperfeiçoar alguns pontos para que não se tenha algumas situações danosas, isso é perfeitamente
válido, possível e acredito que deva ser feito. No entanto, você desconsiderar o que houve de ganho, aí sim seria um retrocesso. Márcio, grosso modo, nós temos um medicamento, um fármaco que é indicado para uma série de patologias. E para uma daquelas patologias, o fármaco não foi eficaz e trouxe alguns efeitos danosos. Aí a gente retiraria a produção do fármaco, apesar dele estar trazendo benefício para outras doenças que estavam descritas na bula. Então, você revogar a norma, muito mal comparando, seria retirar esse remédio que traz benefício para muita gente, mas que em uma ou outra situação ela trouxe malefício. Você entendeu? Perfeito. Doutor Leonardo, eu li recentemente um estudo qualitativo da pesquisadora Suzanne Behar, da Universidade da Tasmânia, na Austrália, e o título dessa pesquisa é O Impacto dos Comportamentos Alienantes dos Pais na Saúde Mental de Adultos Alienados na Infância. E esse estudo acabou investigando a saúde mental de adultos que foram expostos a comportamentos de alienação parental na infância. E a conclusão é de que a natureza insidiosa da alienação dos pais e dos comportamentos de alienação parental forneceu mais evidências de que esses comportamentos, uma forma de abuso emocional. Aí a pergunta é, banalizar o tema eis o mal? Márcio, com certeza. Eu vou te falar algo que a gente consegue ver claramente. O ser humano, por mais complexo que seja, a gente percebe que, principalmente no tempo de sua formação, ele consegue replicar ou fazer comportamentos exatamente antagônicos aos seus pais. E quando você cresce tendo uma determinada visão a respeito da sua mãe ou a respeito do seu pai, você vai acabar replicando isso nos seus relacionamentos, você vai acabar replicando isso na sua vida. Ou seja, se você banalizar esse tipo de assunto, e como acontece, foi o que a gente falou, de algumas pessoas utilizarem a ação de alienação parental como um mecanismo, isso eu estou falando homens e mulheres, tá? Mas a gente vê muito ao final de relacionamentos, pessoas utilizando isso como um mecanismo para poder fazer valer a própria vontade, como eu falei anteriormente. O reflexo que isso vai ter na formação do filho vai ser terrível. É claro que a mãe vai sofrer, o pai vai sofrer, aquilo vai gerar uma discussão judicial exaustiva, mas depois o que vai acontecer com a criança, e é um outro ponto que eu acho interessantíssimo, que pudesse trazer também dentro de uma demanda de alienação parental, que seria essa parte restaurativa, o que vai acontecer com o principal tutelado nessa situação, que é justamente o vulnerável. Uhum. Doutor Gustavo, no seu contraponto, eu queria que o senhor contemplasse ainda a seguinte questão. Para entender essa experiência de crianças que sofrem alienação parental, não seria importante revisar as características e comportamentos dos pais alienantes que criam essa situação para a criança? E no tocante à justiça, no momento do julgamento de uma ação, até que ponto também levar em consideração os perfis de pais alienantes que apresentam muitas vezes traços de personalidade paranoicos, narcisistas, com distúrbios afetivos e também uma falta de resiliência em torno da separação e perda, professor? Márcio, em tese, tudo isso que você descreve já deveria estar ocorrendo desde que a norma entrou em vigor. Utiliza-se, inclusive, serviço biopsicossocial do fórum para que se tenha o levantamento desse perfil do genitor A, do genitor B, para que se avalie os reflexos disso na criança. Ocorre que nós vamos ter que separar o mundo real do mundo ideal e nós temos, sim, deficiências que permeiam o poder judiciário, deficiências que permeiam o setor biopsicossocial, e eu estou falando não pessoal, eu estou falando também, mas eu falo no aspecto material. É humanamente impossível se dar conta da forma que se pretende, do volume de trabalho que se apresenta. Tá? E isso é muito difícil. Então, quando se fala, e tem motivado os projetos de lei para a revogação da lei de alienação parental, seria a possibilidade de um menor conviver com um abusador cujas denúncias não foram comprovadas.
Muita da dificuldade de comprovação de denúncia decorre de uma carência do sistema e tem se tentado tomar cuidado. Há exemplo de normas recentes com o intuito de tentar fortalecer e fomentar a atuação do Poder Judiciário, a criação de núcleos por conta dos estados ou por parte dos estados, para que se dê uma maior assessoria, um maior amparo aos envolvidos nessa família que está sendo desfeita ou que foi desfeita. Bem, professor Leonardo, vamos entrar então nessa avaliação sobre a Lei 13.218, lá de 2010, e que define o que é alienação parental e quais são as sanções. E aí depois a gente vai se reportar também a Lei 14.340 de 2022, que modificou regras da alienação parental. Então, a lei de 2010 já estaria ficando assim caduca, doutor Leonardo? Márcio, primeiro eu gostaria de trazer uma pontuação que eu concordo 100% com o que o doutor Gustavo disse, porque existe essa questão da falha no sistema e até trago uma crítica aos meus colegas, porque a gente tem que lembrar que a condução do processo é feita pelo magistrado, pelos advogados e pelo Ministério Público. A falha por parte dos advogados também de saber, porque o juiz ele responde ao que ele é provocado. É claro que se tratando de uma questão envolvendo um vulnerável, existe o interesse do Estado em defender os interesses daquele vulnerável, mas também existe a obrigação dos advogados de provocar o juízo quando eles veem que aquele estudo foi insuficiente e que é necessário se aprofundar mais naquela situação para que se chegue à verdade real. E isso não é feito muitas vezes pelos colegas. É o que traz prejuízo a muitas famílias. Agora, respondendo a sua pergunta a respeito... o senhor perguntou foi a respeito das consequências da alienação parental na lei de 2010? Não, eu perguntei se a lei de 2010 já estaria quase que caduca, já em decorrência, inclusive, dessa reformulação a partir da lei de 2020. Não, caduca não. Muita coisa ainda segue. Desde a lei de 2010. E alguns pontos eles precisam ser reformulados, eu vejo que principalmente para poder afastar essa deficiência do próprio sistema, que seria um procedimento investigativo mais aprofundado. E existem, sim, várias iniciativas que vêm sendo tomadas aí para poder se fazer isso. Mas é claro que a gente vê que a sociedade evolui muito mais rápido do que o processo legislativo. Doutor Gustavo, em 1987 surge a teoria defendida pelo psicólogo americano Richard Gardner da síndrome da alienação parental. E aí fica exatamente a primeira questão sobre essa diferença entre a síndrome da alienação parental e a alienação parental. E a pergunta que eu coloco seria a seguinte, professor Gustavo: Poder Judiciário, o senhor já até tocou en passant essa questão, mas eu queria aprofundar um pouquinho mais. Será que o Poder Judiciário brasileiro tem estrutura suficiente para aplicar a lei da alienação parental com eficiência? Márcio, você fala em Richard Gardner. Gardner, de fato, utilizou o termo síndrome de alienação parental. Ele atendia uma série de crianças e percebia que muitas delas traziam consigo uma memória para repudiar o outro genitor. Num primeiro momento, ele entendeu que aquilo poderia ser abuso sexual e depois chegou à conclusão de que consistia na implantação de falsas memórias. Ele foi muito criticado pela comunidade científica internacional, primeiro porque ele utilizou o termo síndrome, que consiste num conjunto de sintomas tendentes a definir uma patologia. Ele não teve nenhum critério científico para falar em síndrome. Ele também, nos seus estudos, não conseguiu explicar o porquê um menor repudiava um genitor, às vezes sem ação externa alguma. Ele sofreu muita crítica. Apesar de Gardner ser sempre citado quando se fala em síndrome de alienação parental, os estudos dele não foram os únicos sobre a questão. Houve outros. No Brasil, não se fala em síndrome de alienação parental. A lei é a lei de alienação parental, até pela necessidade de denominação daquele comportamento pernicioso. É alienação parental.
eu cito para você alguns estudos. Tem um de 73, me permite aqui consultar, chama Lealdades Invisíveis. Segundo, Recusas às Visitas, que é de 76. Terceiro, Alinhamento Patológico, de 76. O outro, Forte Aliança, de 85, ou seja, todos anteriores a Gardner. E todos chegaram à conclusão de que os menores que adivinham de uma família que estava sendo desfeita sem respeito a padrões éticos, eles tinham prejuízos. Tá? E a gente pode até voltar um pouco antes no tempo, Márcio. Décadas de 1950, 1970, muitos estudos foram implementados para se discutir os efeitos do divórcio, principalmente de um divórcio bélico, quando você tinha menores. Vamos lembrar que no Brasil o divórcio passou a ser possível só em 77. Lei 6.515, que é de dezembro de 77. Então, tudo isso é relativamente novo. Agora, se todos esses estudos a que eu fiz menção comprovam o malefício sob a ótica psicológica para menores que estão envolvidos em um conflito sem respeito ético entre os pais, efetivamente cabe ao Estado fazer a previsão, sim, de uma intervenção estatal. Você me pergunta, o Poder Judiciário tem como efetivamente constatar e coibir os atos de alienação parental? O Poder Judiciário tem feito o possível. Existe uma limitação enorme no que se refere a aspecto material. Eu não estou entrando no aspecto pessoal aqui, mas é feito o que é possível. Poderia ser feito mais? Sim, talvez poderia. Talvez pudessem já ter feito mais, ou talvez futuramente possa ser feito mais. E o Poder Judiciário está sendo obrigado, inclusive, a seguir algumas orientações trazidas, por exemplo, pela Lei 14.340, que é de 2022, que você fez menção na sua fala anterior. Uhum. Professor Leonardo, a gente poderia inferir que a alienação parental ela se concentra na figura dos pais e a síndrome no comportamento da criança? Não, a alienação parental ela pode acontecer com outros parentes. Ela pode acontecer com um tio, com uma madrasta, com os avós. Eles podem cometer esse tipo de atitude da mesma forma que o pai. Qualquer tipo de ato lesivo à imagem de um dos genitores em relação ao filho ter de seus pais é um ato de alienação parental e passível de responsabilização. Professor Gustavo, a nova norma da lei, a 14.340, retira a suspensão da autoridade parental da lista de medidas possíveis a serem usadas pelo juiz em casos de prática de alienação parental prevista anteriormente na lei de 2010. E permanecem outras medidas como advertência, multa ao alienador, ampliação do regime de convivência familiar com o genitor alienado ou ainda alteração da guarda compartilhada ou a sua inversão. Qual o impacto dessa medida? A mim parece que o legislador andou muito bem. Vamos tentar analisar aqui uma hipótese concreta. Concreta em termos de exemplo, mas é hipotética, tá? É hipótese. Vamos imaginar que nós tenhamos um dos genitores que fique praticando repetidamente atos para diminuir a figura do outro. Esse outro que está sendo alienado busca o Poder Judiciário e pede socorro. Eu quero voltar a conviver normalmente com meu filho. Eu estou tendo a minha imagem desfeita, desfigurada, descaracterizada. A lei previa a suspensão da autoridade parental. Imagina na cabeça da criança, do vulnerável, ele passar a conviver agora com o genitor que a vida inteira não prestou na cabecinha dele, em razão da atuação do outro. Então, a mim parece correto se tentar, de fato, uma aproximação gradual, paulatina, de modo a se restabelecer esse vínculo paterno-filial. E não se suspender. Me parece que o que levou à revogação dessa sanção inicialmente prevista foi uma circunstância como aqui eu fiz menção. Tá, Márcio? Quero pegar da fala do Dr. Leonardo anteriormente. Qualquer membro da família materna ou da família paterna podem tanto serem alienadores quanto alienados. Tá?
existe sim um silêncio normativo, mas esse silêncio normativo ele é equivocado, e qualquer pessoa que tenha a criança ou adolescente sob sua segurança, guarda, vigilância ou autoridade pode alienar ou pode ser alienado. Doutor Leonardo, a Lei 14.340 de 2022 assegura à criança e ao genitor a visitação assistida no fórum em que tramita a ação ou em entidades conveniadas com a Justiça, ressalvados os casos em que há iminente risco de prejuízo à integridade física ou psicológica da criança ou adolescente. E aí eu pergunto, doutor Leonardo, qual é a régua, né, que estabelece essa medida do iminente risco, hein? Então, Márcio, a grande dificuldade que a gente tem é justamente de você colocar isso em prática. Por exemplo, se acontecesse dessa forma como o Dr. Gustavo trouxe, de ocorrer uma aproximação gradual, seria excelente, né? É justamente isso que a gente vê como justo, tá? Houve um afastamento indevido, então vamos aproximar aos poucos. A gente não pode chegar e colocar a criança e falar, vai, né? Então vamos conhecer, vamos ter um momento de reunir, primeiro uma visita assistida num ambiente controlado, mas por limitações de estrutura física e até por dificuldade de se operacionalizar o texto normativo, isso não acontece. Eu vejo que as maiores críticas que vêm da lei de alienação parental é a dificuldade de se conseguir traduzir o texto para a realidade. É aí que a gente vê pecando muito. E aí o que acontece? O caminho que pode ser sugerido é você começar a trazer a lei de forma mais taxativa, ou seja, de forma mais amarrada às possibilidades. Mas, por outro lado, eu vejo que isso pode não ser bom. Por quê? Porque você começa a limitar aquelas possibilidades. Então, o caminho que eu vejo que a gente pode construir é um caminho de um trabalho conjunto entre os operadores do direito e também de uma unificação dos entendimentos, porque aí a gente começa a criar, pavimentar uma estrada para a gente conseguir fazer um procedimento seguro que vai assegurar o direito de ambas as partes de colocarem sua verdade ali, se defenderem e no final a gente proteger a criança. Uhum. Doutor Leonardo falou em amarrar, né, professor Gustavo? E outro artigo da Lei 14.340 prevê que a concessão de liminar ela deve ser preferencialmente precedida de entrevista da criança ou do adolescente perante uma equipe multidisciplinar. Ainda se houver indícios de violação de direitos de crianças e adolescentes, aí o juiz tem que comunicar o fato ao Ministério Público e esse tempo decorrido do transcurso para a medida liminar, eu pergunto se não seria demasiadamente longo, com prejuízos no curto prazo, hein, professor? Márcio, quando você fala em tempo demasiadamente longo, esse tempo demasiadamente longo é menor do que pai que fica anos sem ver o filho em razão da vigência de uma medida que reconhece a alienação parental, que depois, posteriormente, vai se comprovar que não existiu. Tá? Então, eu acho que a norma, compartilho o entendimento de que a norma que você fez menção, ela buscou cercar-se de cuidados, ouvir sim a criança ou adolescente, cercado de todos os cuidados, de um depoimento sem dano, para que aquilo não seja mais um problema para ela, para aquilo não interfira mais na formação dela, e se tenha uma decisão, e essa decisão ela vai acabar saindo de acordo com a observância de todas essas cautelas para não causar dano no vulnerável. Sabe, Márcio, eu tenho uma grande amiga, e ela nasceu em 1979. Eu estava conversando com ela semana retrasada, e ela é da área da saúde, né? Ela não tem nada a ver com direito. Eu falei, Gustavo, a única lembrança que eu tenho do fórum na minha vida é de quando eu tinha 12 anos de idade. Meus pais estavam brigando, e eu estava lá. E o juiz pediu para eu entrar. Eu achei... Aquilo me marcou muito. Eu lembro daqueles corredores, eu lembro daquelas portas, ela descrevia a cor das portas, né? Era no Fórum Abelardo Pena, aqui no centro de Uberlândia, ela estava descrevendo. Então, efetivamente, as medidas previstas em lei visam minimizar alguns danos que vão perpetuar na memória de algumas crianças.
como é o caso dessa amiga que eu fiz menção. Uhum. Doutor Leonardo, os críticos da alienação parental muitas vezes argumentam que ela não possui aí uma definição padronizada e também critérios de diagnóstico, rotulando assim como uma espécie de pseudociência. O que pensa a respeito? Não seria pseudociência, porque o conceito de alienação parental, ele é claro, ele é qualquer ato lesivo à imagem dos genitores que aconteça querendo trazer esse prejuízo da visão do filho em relação aos pais. Então, diante da diversidade de possibilidades e cenários que a gente pode ter, inclusive certas atitudes alienadoras que podem acontecer de formas extremamente sutis, como descredibilizar uma pessoa, por exemplo, sua mãe é louca, não escuta o que ela está falando, não, esquece isso, acaba acarretando uma situação de alienação parental, porque o que a gente vê no final é o resultado disso, e não em si você tipificar ali e colocar taxativamente possibilidades que pode ser que a pessoa comece a usar aquilo ali para trazer uma brecha legal e falar, opa, não fiz nada disso que está escrito aí. Uhum. Professor Gustavo, no ano passado, a ONU apresentou um extenso relatório abordando a ligação entre casos de custódia, violência contra mulheres, violência contra crianças, com foco exatamente no abuso do termo alienação parental e pseudoconceitos semelhantes. Essa investigação ela foi liberada pelo relator especial da ONU, o Rein Al-Salem, sobre violência contra mulheres e meninas. E esse relatório, professor Gustavo, abre exatamente ressaltando duas observações alarmantes. Primeiro, que existe um padrão de ignorar a violência por parceiros íntimos contra as mulheres na determinação de casos de custódia, professor. Perceba que a lei de alienação parental ela está aí para ser invocada tanto por homens quanto por mulheres. Esse é um ponto. Não se trata, como alguns querem fazer acreditar, que seria uma represália ou um ato contrário à Lei Maria da Penha, que é anterior. Não. A construção ela é um pouco diferente. Eu fiz menção ao fato de que o divórcio é de 77. Vou fazer menção agora ao Código Civil de 2002, que dava preferência para o exercício da guarda para aquele genitor que tivesse melhores condições. A gente vai para 2008, a Lei 11.698, Márcio, que fala em guarda compartilhada como sistema preferencial, revogada posteriormente em 2014 pela 13.058, que coloca como sistema legal. Então, perceba, a alienação parental, a lei de alienação parental, foi uma forma de preservar o convívio paterno-filial com ambos os genitores. Tá? E a norma, ela não, a lei de alienação parental, essa norma que eu me refiro, ela não está para satisfazer mais interesses masculinos em relação aos femininos, como se quer fazer acreditar. Há uma tendência de querer se denominar tudo, e essas denominações, muitas vezes, elas acabam sendo utilizadas para sustentar alguns posicionamentos políticos. Há um dado. As mulheres são as maiores vítimas de violência. Eu peguei aqui um dado para falar. Em 2022, uma mulher foi morta a cada 6 horas no Brasil. Dados do Monitor da Violência. 45 mil menores de idade sofrem violência sexual no país por ano, de acordo com o Fundo das Nações Unidas, Unicef. Então, perceba, você querer falar que esses atos de violência e atos que recaem nas crianças decorrem da alienação parental, a mim parece um equívoco. Os atos de violência que recaem sobre mulheres e sobre crianças, eles já acontecem. Infelizmente, eles são numerosos na nossa sociedade. E a lei de alienação parental pode, sim, minimizar a ocorrência desses atos. Doutor Leonardo, esse relatório, em outras palavras também, deixa claro que os homens que abusam de suas esposas ainda têm uma chance sólida de obter a custódia dos seus filhos, já que os tribunais continuam se recusando a reconhecer que os profissionais de saúde
e acadêmicos há muito afirmam que os cônjuges abusivos são muito mais propensos a serem pais abusivos, doutor Leonardo. Exatamente, e inclusive assertivamente no ano passado entrou em vigor a Lei 14.713, que determina que em situações de violência doméstica a guarda será deferida de forma unilateral em favor da mulher que foi vítima de violência doméstica, ou seja, em favor da mãe. O que acontece? A gente precisa analisar também sobre essa questão estatística, apesar de existir a questão da igualdade entre o homem e a mulher para poder ficar com a guarda, sendo a guarda não, né, porque a guarda, em regra, sempre será compartilhada, mas sendo o guardião da criança, a gente tem que ver que na maioria esmagadora das vezes são as mulheres que ficam com a guarda dos filhos. E aí a gente vê que, na maioria dos casos, a situação que acontece são os homens serem os autores das ações de alienação parental. Por causa disso, porque muitas vezes depois da separação, como a gente está envolvendo questões financeiras, como pensão alimentícia, né, existe ali, claro, animosidade por causa da separação ser recente, existe o litígio que está presente ali, acaba se utilizando isso como ferramenta até mesmo de se pressionar a pessoa a chegar a um eventual acordo ou mais uma ferramenta para poder se atacar aquela pessoa no processo. E aí a gente acaba tendo o resultado do menor acabar pagando a conta dos adultos, como a gente disse. Mas sim, é muito assertivo isso de você afastar uma pessoa do seu algoz. Por quê? Porque se a vítima for obrigada a compartilhar decisões, se a vítima for obrigada a estar convivendo o tempo todo com aquela pessoa que trouxe prejuízo a ela, isso aí seria revitimizar a vítima. É fazer com que você faça ela sofrer mais uma vez. Uhum. Professor Gustavo, a segunda preocupação desse relatório da ONU aponta que a tendência de descartar a história de violência doméstica e abuso em casos de custódia se estende aos casos em que as próprias mães ou crianças apresentaram alegações claras de abuso físico ou sexual. E essa observação espelha as conclusões de um estudo de 2019 que examinou mais de 2.000 decisões de custódia em casos envolvendo a violência doméstica nos Estados Unidos. E aí eu pergunto se a situação no Brasil seria muito diferente da realidade americana, professor. Márcio, eu desconheço dados numéricos do Brasil como esses que você traz desse estudo feito nos Estados Unidos. Muitas vezes atos de violência doméstica, atos de violência sexual, eles acabam sendo omitidos, ocultados por uma série de fatores, inclusive a vergonha. Agora, se esses atos chegam efetivamente ao conhecimento do Poder Judiciário, a mim parece que isso é causa suficiente para se ter uma decisão que vá salvaguardar aquela que foi vítima e o menor, que é o vulnerável. O doutor Leonardo fez menção à norma que fala em suspeita de violência familiar, e isso seria a hipótese de exercício de guarda unilateral, e de perda da guarda por aquele que foi o responsável pelo ato. Tá? É importante, só sobre essa norma, relatar que ela coloca a situação de forma muito genérica. Isso acaba dando margem, inclusive, a não ser seguido ou não ser aplicado. O que é um indício de ato de violência? Como é que a gente vai falar em indício? O indício basta o depoimento, basta a fala, é fundamental que se tenha alguma investigação. Tá? Mas, como eu te disse anteriormente, normalmente atos de violência familiar e de violência sexual, uma série de situações, inclusive a vergonha, eles acabam sendo omitidos durante muito tempo. E quando um vem à tona, um é descoberto, outros vêm a reboque sendo expostos. Tá? E a gente verifica isso com casos que ganharam a imprensa aí, com criminosos sexuais que praticaram de forma repetida esse comportamento. Então, quando uma vítima aparece, outras vêm e acabam ganhando coragem. Doutor Leonardo, um relatório da Universidade George Washington descobriu que em 14% dos casos, os tribunais de família americanos mudaram a custódia dos filhos da mãe para o pai, embora o tribunal tenha confirmado as alegações de abuso da mãe. E, em contraste, nos casos em que a mãe
provou ser abusiva, os pais mantiveram a custódia 100% do tempo. Esse padrão americano vale alguma coisa para o brasileiro, doutor Leonardo? Márcio, é muito difícil a gente fazer esse tipo de comparação, até por causa da diferença legislativa. Então, vou te trazer um exemplo de uma legislação que eu tenho muito mais conhecimento, que é a legislação portuguesa. A legislação portuguesa, apesar da nossa ter uma certa inspiração nela, ela tende a dar uma proteção muito mais patriarcal do que a legislação brasileira, de costume, por questões de tradição. Então, fica muito difícil a gente fazer essa comparação, porque, além da questão do caso concreto, também tem a questão da lei em si, dos precedentes que eles têm lá. Então, fica difícil eu te dar essa resposta de forma assertiva. Contraponto, professor Gustavo. Não dá para a gente fazer essa comparação. Nós não possuímos dados nesse sentido. Ocorre que já existem, inclusive, parâmetros estabelecidos pelo CNJ para julgamento de acordo com a perspectiva de gênero, tá? Infelizmente, a gente sai de uma situação de séculos em que a diferença de direitos das mulheres em relação aos homens é enorme. E isso pode, sim, sem dúvida, ter refletido em várias decisões judiciais. Só que isso não implica necessariamente você revogar a norma, a lei de alienação parental. Bom, a respeito de reflexos na decisão judicial, doutor Leonardo, estereótipos sobre raça e classe estão exacerbando as desigualdades nos tribunais de família em todo o mundo. Enquanto as mães migrantes e outras mulheres com múltiplos marcadores de identidade de comunidades que foram historicamente desfavorecidas estão especialmente em risco. E as mulheres educadas, com certos privilégios, estão sendo discriminadas. Aí eu pergunto se seria uma situação sem vitória para todos os tipos de mães em todos os lugares. Márcio, aí a gente tem que saber de utilizar de outros caminhos além do próprio tribunal, como, por exemplo, a gente sempre vê aí, muitas vezes, né, se trazer essa questão a público, dependendo da situação. Vou te falar o que a gente vive aqui dentro do escritório, tá? Já vi diversas vezes situações da gente tentar pleitear algum direito em um tribunal europeu, só que quando você tem uma mãe brasileira tentando enfrentar um cidadão europeu num tribunal europeu, aí é clara a situação de desvantagem, a ponto de você chegar para um profissional lá e ele falar assim, olha, dificilmente você como um imigrante, ou então você como um estrangeiro, vai ser tratado da mesma forma aqui. Então existe sim, mas é claro que isso não fica explícito. Isso vai muito também do julgador, a gente tem que lembrar que ali você está tendo uma situação de um ser humano, são todos seres humanos, todos têm seus vícios, todos trazem já suas histórias, então é complicado a gente falar disso, até porque você não consegue provar que a pessoa está sendo tendenciosa, mas é claro que tem outros mecanismos e ferramentas, como a gente já viu vários casos aí de crianças que foram levadas do Brasil pelos pais, e aí a gente teve uma pressão na mídia, e aí acabou tendo até mesmo uma intervenção por parte do governo. Existem, sim, outros mecanismos que se pode utilizar para poder chegar a esse resultado, mas, sem dúvidas, essa questão do preconceito e de, algumas vezes, existir uma certa tendência em certas situações, acontece. Professor Gustavo, em Portugal, enquanto as mulheres migrantes são rotuladas como alienadoras de país, essas mulheres educadas são vistas como não se encaixando muito bem na imagem dominante das vítimas de violência doméstica. Enquanto que na Áustria e também no Japão, as mães migrantes estão em particular desvantagem devido às barreiras linguísticas e também o status de imigração vulnerável. No Reino Unido, as vulnerabilidades que se cruzam ao longo das linhas de raça, deficiência, status de imigração e sexualidade agravam as dificuldades que as mulheres enfrentam ao sofrer violência doméstica em casos de custódia infantil. E aí eu pergunto, e no Brasil, professor Gustavo? Se você repara que todos os seus exemplos, eles colocam sempre dificuldades que são impostas às mulheres. E, de fato, as mulheres são sempre
eu não gosto da expressão vítimas, mas elas lutam permanentemente com o intuito de terem os seus direitos o tempo todo observados, protegidos, resguardados. E no Brasil não é diferente. Nós temos um racismo estrutural que está há séculos vigendo. Nós temos um preconceito de ordem socioeconômica. Nós temos um preconceito no que se refere à formação sociocultural. Nós temos um preconceito no que se refere a patologias que permeiam a vida das pessoas. Nós temos preconceitos que permeiam as pessoas com deficiência. Tá? E tudo isso que você descreve, a mim parece ocorrer também no país. Contraponto, doutor Leonardo. Perfeito, a fala do doutor Gustavo. Isso aí a gente vê claramente acontecendo nos tribunais brasileiros também. Por isso que muitas vezes você entra com uma ação em São Paulo, onde você vai ter várias varas de direito de família, e você vai ter um entendimento totalmente diferente, uma postura do julgador totalmente diferente em relação ao colega dele que está ali trabalhando do lado. Por quê? Porque acontece justamente o que eu falei, o que eu disse na fala anterior. A pessoa ela já vem com uma carga do que ela viu na vida, do que ela viveu, do que ela já trouxe da formação dela, e ela acaba externalizando isso no momento de julgar. E aí a pessoa que está sendo julgada acaba sendo prejudicada. Mas graças a Deus, é por isso que a gente tem a possibilidade de recurso, é por isso que a gente tende a ir para um lado cada vez mais técnico. Mas, claro, a gente nunca pode tirar isso da equação. Professor Gustavo, as organizações de saúde do mundo, incluindo inclusive a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, a própria Associação Americana de Psiquiatria, Associação Americana de Psicologia, Associação de Psicólogos Profissionais do Reino Unido, todas essas entidades repudiaram a alienação dos pais como sem validade científica. E os principais profissionais de saúde brincam que a alienação dos pais seria a única doença mental diagnosticada exclusivamente por advogados. O que pensa a respeito, professor Gustavo? Perfeito. Eu compreendi a sua pergunta, eu vou pedir licença só para voltar na minha fala anterior. Não significa que aquele perfil que nós descrevemos de situações que não margem julgamentos discrepantes que envolvem mulheres, não significa que não existam mulheres alienadoras, porque existem. Tem que, pese algumas situações de desigualdade econômica, jurídica e social, existem também mães que praticam atos de alienação parental. E esse ato, ele deve, sim, ser observado, deve ser minimizado para que não se tenha prejuízo maior que vai recair sobre a criança ou adolescente. Tá? Voltando à sua pergunta, não há reconhecimento do termo síndrome de alienação parental. Só que, Márcio, existe uma necessidade tão grande das pessoas quererem denominar, e nós não estamos falando aqui em síndrome de alienação parental. Nós estamos falando em alienação parental, mas você poderia dar outro nome. Ato de afastamento do convívio do convívio do outro genitor. Dá o nome que você quiser, mas que esses atos objetivos existem, eles existem. E devem ser repelidos, independentemente da denominação. Então, não é o advogado que está querendo falar em síndrome de alienação parental. O que o advogado está fazendo, o que o operador do direito está fazendo, o psicólogo que participou da elaboração da lei também falou, existem atos aqui que têm que ser repelidos. E cabe a você, Estado, tomar uma atitude concreta para afastar isso, porque isso está recaindo em quem é vulnerável, que é uma criança ou uma adolescente. Tá? Então, me parece querer, jogar para a plateia. Quem está definindo isso é o advogado. Não, o advogado não falou em síndrome de alienação parental. Síndrome de alienação decorre daqueles estudos do Richard Gardner. Foi criticado lá no final da década de 80. O que os advogados fizeram, existe ato que tem que ser repelido. Dê o nome que você quiser. Eu não preciso que isso tenha CID, porque não cabe a mim efetivamente dizer o que merece ou não classificação internacional na doença. O que eu estou dizendo é que existe ato que é praticado e que atrapalha o equilíbrio social. Um equilíbrio social necessário, inclusive para aqueles que merecem especial proteção, que são crianças, que são adolescentes.
E que são as maiores vítimas de tudo isso. Doutor Leonardo, a alienação parental é a única doença mental diagnosticada por advogados? Márcio, complementando o que o doutor Gustavo disse, algo excelente que a gente tem de parabenizar os nossos operadores do direito é que, pelo menos em relação a Portugal, nós estamos muito à frente nessa questão de um julgamento sob perspectiva de gênero, sobre a interpretação desse tipo de atitude que claramente é lesiva. Concordo com o doutor Gustavo. É claro, só não enxerga quem quer se fazer de cego. Porque quando se toma alguma atitude no sentido de tentar se afastar da convivência através da diminuição da imagem do outro genitor, isso é óbvio que se traz um prejuízo. Você pode dar qualquer tipo de nome, mas que isso é um ato lesivo, é um ato lesivo. Agora, tentar descredibilizar esse ato chamando uma síndrome criada pelos advogados, eu vejo que é só uma tentativa de tentar colocar o agressor numa posição de superioridade e tentar minimizar o sofrimento das duas vítimas, aquele que foi diminuído e da própria criança, do adolescente. Professor Gustavo, eu queria ouvi-lo a respeito de uma interpretação que tem sido dada ao longo de algum tempo, né, da Lei 13.218 de 2010, no sentido de que a alienação parental não protege as crianças, estigmatiza as mulheres. É mais uma forma de criminalização das mulheres. O que pensa a respeito? Eu discordo. Eu discordo porque há 26 anos eu advogo na área de família. Tá? Eu já vi inúmeros casos em que a lei trouxe reflexos positivos, em que se restou caracterizado o ato de alienação parental praticado tanto por homens quanto por mulheres e que esse menor acabou tendo proteção. Tá? Eu tenho muito cuidado com algumas falas que eu tenho ouvido. A mim parece que muitas delas têm uma conotação política. E isso me incomoda, muitas vezes. Quando você fala, há menores que vão conviver com o genitor abusador, que não se conseguiu comprovar o ato de abuso. Quantos casos foram? Nós vamos desconsiderar todos os outros benefícios? Você vai generalizar a lei de alienação parental como algo ineficaz ou pernicioso? Eu discordo da afirmação. Contraponto, doutor Leonardo. O que eu vejo que a gente pode fazer numa situação dessa, Márcio, seria aprofundar melhor no caso, como eu disse no início. O que eu vejo que a lei peca, ou pelo menos a aplicação da lei, é você conseguir entender melhor a situação antes de tomar uma decisão de uma extensão da convivência. Porque, eventualmente, por mais que sejam exceções, a gente está tratando da vida de um vulnerável. Então, se a gente tiver uma oportunidade de um procedimento que de fato chegue à compreensão do que está acontecendo, a gente vai estar protegendo quem não consegue se proteger. Uhum. Professor Gustavo, segundo a Lei 14.340 de 2022, o acompanhamento psicológico ou biopsicossocial deve ser submetido a avaliações periódicas, com a emissão, pelo menos, de um laudo inicial que contenha a avaliação do caso e também o indicativo da metodologia a ser aplicada e de um laudo final ao término do acompanhamento. Comparativamente, exatamente à Lei 13.218 de 2010, qual a interpretação, qual a sua visão exatamente sobre a omissão que agora foi reparada em 2022? Me parece que é uma omissão. Verificou-se um ponto que era trazido, era contemplado na norma, na lei de alienação parental, que falava, sim, em ser buscado estudo biopsicossocial dos órgãos auxiliares do juízo, e agora, de que forma esse estudo deve ser feito? Ou seja, pegou-se a previsão trazida inicialmente e estabeleceram-se parâmetros para que efetivamente sejam observados,
com o intuito único de beneficiar aquela que é a vítima do ato de alienação parental, que é a criança. Contraponto, doutor Leonardo. A questão é que isso não acontece. Na prática, isso dificilmente acontece. Quando acontece, aí existem duas falhas que a gente precisa apontar, que é tanto de quem está conduzindo o processo, mas também dos advogados de não impugnarem quando esse tipo de erro acontece. Porque muitas vezes o que a gente vê acontecer nesses processos é ter um laudo muito simples, né, a decisão ser dada em cima desse laudo, que não se aprofunda na questão de fato, não terem esses acompanhamentos periódicos, ou então, quando é recomendado, isso não ser cobrado, e isso acabar não se efetivando, e aí não se consegue ter uma decisão satisfatória. Estamos nos aproximando do final do contraponto. Eu queria uma análise conclusiva e um balanço aí do que nós discutimos e o que faltou a ser abordado, professor Gustavo. Ô, Márcio, sempre comento com os meus alunos, né? A gente já conhece há alguns anos, até em razão de participações anteriores nos seus programas. Eu não sou marxista, sabe, Márcio? Alguns dizem que, muito pelo contrário. No entanto, há uma frase do Marx que tem regido muita coisa da minha vida. Fala que, se essência e aparência coincidissem, toda e qualquer forma de ciência seria desnecessária. O que ele está falando? Se tudo fosse o que parece ser, eu não preciso investigar. E, felizmente, nem tudo é o que parece ser. E as investigações, elas são obrigatórias, principalmente quando se quer progredir, quando se quer caminhar, quando se quer o bem da sociedade em que se está inserido. A questão que você traz hoje é muito interessante, porque existem duas linhas antagônicas no que se refere à vigência da lei de alienação parental, e cada uma com seus argumentos. No entanto, a mim parece que você revogar o que está em vigor de forma total, você estaria tendo um retrocesso. A lei de alienação parental, ela é parte de um sistema protetivo efetivo, que é decorrente da Constituição de 88. E agora, tudo que se ganhou não me parece adequado. Ajuste sim, fazer reforma sim, tentar minimizar a incongruência sim. Esse aspecto que você coloca dos estudos biopsicossociais, sim, isso está sendo feito. Tá? Existe uma barreira muito séria, que é a de limitação material. Infelizmente, o Estado não está equipado para atender a todos da forma como se deveria. Mas passos foram dados e a gente tem que estar em constante discussão para que outros continuem no mesmo sentido, que é o sentido da melhoria, do progresso, do conforto, do bem-estar. Tá? Muito obrigado pela gentileza do convite. Doutor Leonardo, tudo que foi discutido aqui reforça a sua convicção em cima da revogação da lei de 2010? Reforça a necessidade de uma revogação parcial ou uma reestruturação de alguns pontos da lei, e principalmente da aplicabilidade da lei. Vou trazer também uma frase do Milton Friedman, onde ele diz que um punhado de palavras colocadas em um papel não garante nada a ninguém. E a gente conseguir fazer com que isso seja efetivado, com que o Poder Judiciário tenha mecanismos para poder se aplicar a isso, e principalmente também quando você procurar um profissional para te assessorar, cobrar dele que isso esteja bem conduzido. Se você está ouvindo aqui essa nossa conversa, você sabe das ferramentas que você tem, das possibilidades que você tem, e que muitas vezes já está positivado na lei, mas quando não é efetivado, cabe ao seu advogado impugnar, cabe ao seu advogado recorrer. Faça, fiscalize, porque o que está sendo discutido é a sua vida e a vida de seu filho. E isso é uma questão muito séria. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui. Brilhante as pontuações do Dr. Gustavo. Parabéns pelas perguntas muito bem encaixadas também, Márcio. E obrigado por toda a audiência, por estar nos ouvindo aqui. Foi um prazer estar aqui com vocês. Dr. Leonardo Marcondes Madureira, sócio fundador do escritório Marcondes Madureira, especialista em direito de família e sucessões,
e em mediação e resolução de conflitos. Ele que é graduado pela Faculdade de Direito Milton Campos. Mais uma vez, muito obrigado pela participação, doutor Leonardo. Obrigado. Obrigado, doutor Gustavo. Eu que agradeço, foi um prazer ter te conhecido. Docente da Faculdade de Direito da UFO, doutor em Ciência da Saúde, especialista em Direito Civil e Direito Privado. Prazer tê-lo de volta ao Contraponto, doutor Gustavo. Márcio, antes, desculpa, eu interrompi sua fala, eu achei que eu não ia ter mais oportunidade de fala, então me perdoe em delicadeza. Muito obrigado pela gentileza do convite, foi um grande prazer conhecer o doutor Leonardo. Eu já disse isso em outras oportunidades, Márcio, que estar ao seu lado é sempre motivo de muita alegria, porque a gente aprende, tá? E eu não me esqueço uma das suas falas, que se você quer respostas boas, então que faça perguntas boas. Você é um arsenal de perguntas boas, Márcio. É sempre um prazer estar ao seu lado e me coloco à sua disposição sempre. Doutor Leonardo, quando vier a Uberlândia, será um grande prazer conhecê-lo, tá? Estou à disposição. Obrigado. Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na próxima segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá. Trocando em Miúdos, 37 anos. O que sempre foi bom, continua ainda melhor. No Contraponto.